Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Filtração gás sólido. É esse o nome do processo pelo qual partículas muito pequenas, como os vírus, ficam retidas em um material, como a máscara ou um filtro de ar, quando o ar que a gente respira atravessa esse material. Antes da pandemia, pouquíssimas pessoas, com certeza, já tinham pensado alguma vez na vida nessa problemática, que é própria de uma área identificada com o conceito de meios filtrantes. Mas no Laboratório de Controle Ambiental da UFSCar, os meios filtrantes são o foco do trabalho já desde a década de 1990. O grupo, vinculado ao Departamento de Engenharia Química da universidade, é uma referência em uma área que agora cresce e ganha cada vez mais atenção diante dos desafios impostos pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Para apresentar o trabalho do grupo e comentar as pesquisas mais recentes, entre elas o desenvolvimento, a partir da reciclagem de garrafas PET, de um meio filtrante capaz de reter o vírus, o SARS-CoV-2 e outros vírus, eu converso hoje com a professora e pesquisadora Mônica Aguiar, uma das coordenadoras do laboratório. Mônica, para a gente começar essa nossa conversa, eu apresento uma pergunta bem básica relacionada ao que eu trouxe nessa introdução, que é por que a gente precisa de uma área que seja dedicada ao estudo dos meios filtrantes? Quais são os principais desafios, de um lado, que é necessário enfrentar para conseguir esses materiais, e de outro, quais são as aplicações que eles têm, para além, claro, dessa que a gente está tão familiarizado agora, que são as máscaras contra o vírus causador da Covid-19. Bom, os meios filtrantes são de fundamental importância para reter os materiais particulados. Tanto o material particulado numa faixa mais grossa, que a gente chama agora de PM10, que são partículas menores que 10 micra, até as partículas menores que 1 micra. Tanto na área industrial, como em ambientes internos. O meio filtrante, ele tem que ter uma máxima eficiência de coleta para essas partículas, tanto finas como grossas, e também uma baixa queda de pressão. Isso significa, num filtro industrial, redução no gasto energético, para o ar-condicionado também, sistemas de ventilação interno, e para a máscara, uma facilidade melhor de respirar. Então, a gente buscando isso, essa relação entre alta eficiência e baixa queda de pressão, nós começamos, primeiro, caracterizar esses meios filtrantes para verificar quais os materiais particulados são mais adequados para determinados meios filtrantes, e depois a gente passou a tentar desenvolver esses meios filtrantes para chegar no que a gente queria, que é reter nanopartículas com baixa queda de pressão, com alta eficiência. A gente ouve cada vez mais falar em nanotecnologia, nanociência, e também nessa área vocês vêm trabalhando com as chamadas nanofibras. E para a obtenção, não só das nanofibras, né, mas também de microfibras, de outros materiais, vocês trabalham com uma técnica muito particular, dentre outras, que é a eletrofiação. Então, eu queria, se você puder explicar um pouquinho qual que é o diferencial, como que fundamentalmente, é claro que sem a gente ver, é mais difícil de compreender a técnica da eletrofiação, mas em linhas gerais do que se trata, que vantagens ela traz, e quais são os desafios que vocês enfrentam, porque eu sei que é uma série de parâmetros envolvidos, que aí as pessoas podem entender até mais facilmente, relacionados possivelmente à concentração da solução, à velocidade. Então, se você puder tentar explicar um pouquinho para a gente quais são esses diferentes parâmetros que estão envolvidos e qual que é o esforço que vocês têm que fazer
para combinar esses parâmetros e aí chegar num material com as propriedades desejadas? Bom, a eletrofiação já existe há muito tempo. O que a gente está fazendo é utilizar essa técnica para desenvolver as nanofibras, né? Para gerar as nanofibras. É uma técnica que é muito simples, consiste apenas de uma seringa que contém a solução, dentro dessa seringa vai ter uma agulha, e da pontinha da agulha vai sair uma gotinha da solução, e através de um campo elétrico entre a gota e o coletor, as fibras são geradas. Então, ela vai depender da concentração da solução, da distância entre a agulha e o coletor, e também da espessura, né, do diâmetro da agulha. Então, e do campo elétrico gerado, né? Então, tem várias variáveis aí que a gente modificou, né, para tentar chegar. Inicialmente, a gente chegou nas microfibras e depois a gente foi alcançando até as nanofibras. E com perdas de carga, ou seja, queda de pressão bastante baixas e menores até do que dos filtros EPA, que são os filtros de maior eficiência que são usados aí em ambientes internos, em sistemas de ventilação. Mônica, aproveitando que você falou dos filtros EPA, eu acho importante a gente abordar para as pessoas entenderem. A gente pode pensar, bom, mas as máscaras já existem, os filtros já existem, os filtros EPA existem. Por que é importante pesquisar isso aqui no Brasil? A importância é que a maioria desses meios filtrantes, eles são importados, né? Quando você quer uma alta eficiência para partículas, principalmente na faixa nanométrica. A fabricação desses meios filtrantes é muito pouca aqui no Brasil. Quando precisa-se de uma alta tecnologia, tem que se importar esses meios filtrantes e eles são bastante caros. E a outra coisa é diminuir a perda de carga, porque os filtros EPA têm uma perda de carga, ou seja, uma queda de pressão muito alta. E aí o consumo energético é bem maior, né? E aí, por isso, a gente começou aí a investigar esses meios filtrantes, a tentar desenvolver um meio filtrante que tenha alta eficiência. E, para isso, a gente tinha que diminuir o diâmetro da fibra. Então, quanto menor o diâmetro da fibra, até chegar na faixa nanométrica, melhor vai ser a eficiência de coleta para nanopartículas, que é a faixa que a gente quer, que a gente estava buscando, que é a faixa aí de 3 a 300, até 500 nanômetros, né? E o vírus, ele está nessa faixa, né? Falando da pandemia, o coronavírus está nessa faixa aí, entre 50, mais ou menos, até 100 nanômetros. Então, é importante, né, que os filtros tenham alta eficiência para essa faixa de partículas. Voltando, quando você falava da eletrofiação, e ainda antes você falou em caracterização de materiais, que eu imagino que não seja, embora a palavra seja fácil da gente compreender, talvez as pessoas não tenham tanta clareza do que é esse esforço. Então, você mencionou, vocês têm que fazer ali várias tentativas, combinando diferentes parâmetros, e aí vocês vão obter um material e vocês precisam caracterizar esse material. O que é esse processo de caracterização? Você lá... Inicialmente, imagino que vocês estabeleçam, bom, quais propriedades que a gente quer, por exemplo, isso, qual é o tamanho da partícula que eu preciso filtrar, eu preciso que a queda de pressão não seja muito grande, e aí o que você estabeleceu os parâmetros, fez o material, e aí o que vocês fazem é estudar esse material para entender se ele de fato tem aquelas propriedades que eram desejadas? É isso, a caracterização? Isso, a gente faz essa caracterização tanto para filtros comerciais, que até a gente tem um projeto com a ArcelorMittal, que é justamente só caracterização de meios filtrantes, mas na parte industrial. E a caracterização é muito importante, porque nós vamos medir a queda de pressão, ou seja, a permeabilidade desse meio filtrante, ou seja, a facilidade ou a dificuldade do ar passar por esse meio filtrante.
quanto maior a facilidade, pode ter uma eficiência de coleta menor. Então, o que a gente quer? A gente quer melhorar essa passagem do ar, facilitar para que a queda de pressão seja baixa e que também tenha uma alta eficiência de coleta. Então, a gente utiliza equipamentos que geram nanopartículas e aí nós colocamos neste equipamento a nossa amostra, o meio filtrante, né? E aí realizamos as análises, concentração de partículas antes e depois desse meio filtrante, e, portanto, a gente chega na eficiência. E também a gente gera aí partículas, a gente mede a perda de carga aí durante esse desenvolvimento dessa filtração. Completando a caracterização, a gente também mede o diâmetro da fibra, mede a porosidade do meio filtrante. Então, toda a resistência desse meio filtrante, ou seja, a tensão desse meio filtrante, se esse meio filtrante absorve ou não água. Então, todas as análises a gente faz. E a partir de todo esse processo, um resultado específico que vocês obtiveram mais recentemente foi um material muito eficiente e com baixa queda de pressão, obtido a partir de, como a gente disse inicialmente, a reciclagem de garrafas PET. Então, se você puder apresentar um pouco para a gente essa pesquisa e da onde surge a ideia de usar o PET para gerar esses meios filtrantes e que resultados vocês obtiveram até agora? Então, a ideia surgiu que o PET, né, o PET puro é utilizado para suporte de meios filtrantes, onde as nanofibras são fiadas, né, em cima desse suporte. E como o PET era ele tinha uma boa aderência para as nanofibras, então a gente pensou, por que não utilizar uma garrafa PET? E buscando na literatura, nós verificamos que já existiam alguns poucos trabalhos que utilizavam o PET para gerar fibras, né, finas, não nanofibras, mas na parte de microfibras, e também com uma aplicação na separação líquido-gás, líquido-sólido. E, portanto, a gente falou, não, então vamos tentar usar a garrafa PET aqui no nosso laboratório, porque a gente queria desenvolver essas fibras. Primeiramente, a intenção era desenvolver um suporte e depois com microfibras e depois fiar as nanofibras. No entanto, a gente observou que o nosso meio filtrante era muito resistente, então não precisava do suporte, ele só já bastava como um meio filtrante. Então, a gente foi aperfeiçoando até chegar numa eficiência acima de 98%, chegando até 99%, 99,9%, e uma queda de pressão baixa, porque quanto maior a eficiência para nanopartículas, geralmente você tem um meio filtrante muito fechado. E a gente começou a trabalhar nesse sistema de ter uma permeabilidade maior, ou seja, uma queda de pressão menor e uma eficiência maior. Então, depois de várias tentativas, de vários estudos, chegou-se aí no meio filtrante adequado, um meio filtrante muito bom, resistente à atração, né? Ele pode, tanto para velocidades maiores ou menores, ele não sofre deformação, e também com alta eficiência para nanopartículas. Eficiência que a gente chegou com partículas menores, essa eficiência que eu falei é para partículas menores que 60, 50 nanômetros. E, Mônica, para a gente terminar, além desses resultados com o PET, vocês já têm toda uma trajetória com vários outros materiais, mas vocês foram contemplados recentemente num edital específico desse contexto da pandemia, e aí para buscar outros materiais, e isso mostra alguns outros desafios. Por exemplo, dos objetivos que eu sei que vocês têm é a busca de materiais biodegradáveis, porque a gente sabe que esses EPIs ou os filtros, tudo isso gera resíduo também, então essa é uma área.
Esses materiais, eles podem receber partículas, aditivos, que os tornam, além de reter ali mecanicamente o vírus, também virucida ou bactericida. Então, se agora você puder apresentar para a gente que fronteiras são essas que vocês estão perseguindo agora nesse novo projeto? Então, nesse novo projeto, a gente tem parceria assim, com vários professores. Tem a professora Vádila, do Departamento de Engenharia Química, e o professor André, que está nesse projeto, a professora Rosário, do Departamento de Materiais, com a professora Alessandra, e temos o professor Clóvis, da Biologia lá. E nós também estamos com parceria com a USP, com o professor Vanderlei Pereira de Oliveira, da Faculdade de Farmácia. É para gerar meios filtrantes que a gente chama de meios filtrantes inteligentes, ou seja, nós queremos meios filtrantes biodegradáveis, que é a partir de celulose, e nessas nanofibras, para gerar esse meio filtrante, a gente quer incorporar nanopartículas que sejam virocida ou bactericida. E nós já temos trabalhos desde 2015 nessa faixa de nanopartículas em meios filtrantes, e nós temos resultados excelentes aí. Nós, primeiramente, utilizamos a prata, depois titânio, e agora recentemente a gente utilizou o cobre junto com o professor André, e obtivemos resultados bastante bons aí para o efeito bactericida desses meios filtrantes. Então, o próximo passo é incorporar essas nanopartículas nas nanofibras. E também nanopartículas de óleos essenciais, que aí não seja de metais pesados, mas de óleos essenciais, para poder melhorar aí, para também não agredir o meio ambiente, não agredir a saúde das pessoas. Porque fala-se muito utilizar prata como efeito biocida, mas ninguém sabe o efeito dessas nanopartículas de prata no corpo humano, né? Então, a gente está também com essa preocupação. Professora, muito obrigada por essa conversa, parabéns pelos resultados já obtidos até aqui, por toda essa trajetória, e que venham mais muitos resultados positivos aí daqui para frente. Como a professora Mônica mencionou, o trabalho no Laboratório de Controle Ambiental conta com vários parceiros, especificamente nesse novo projeto, com parceiros na própria UFSCar, no Departamento de Engenharia Química e também nos departamentos de Engenharia de Materiais e de Morfologia e Patologia, e também com parceiros externos, especificamente nesse momento na Faculdade de Farmácia da USP. Esse projeto atual, aprovado no contexto já da pandemia, tem financiamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O laboratório conta também com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e em diversos momentos na sua trajetória teve também recursos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Se esses pesquisadores não tivessem recebido esses apoios desde o início do trabalho, ainda na década de 1990, formando, inclusive, as novas gerações que hoje seguem desenvolvendo essas pesquisas, eles certamente não estariam prontos para responder tão rapidamente ao desafio que a pandemia trouxe para a área. E isso destaca, então, evidencia a importância desses financiamentos estáveis e contínuos à ciência e tecnologia. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Mariana Pezzo, para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.